Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Trader Tranquilão. E hoje eu vou começar chamando a atenção para a situação que está um pouco à conta. Ó, se a gente reparar, nós temos 138 dólares de lucro flutuante, tá? Fazendo com que a gente tenha aqui um 14% de retorno se a gente fechasse todas essas trades agora, tá? E dá muita ansiedade, de certa forma, para qualquer um que está nessa posição, inclusive com a conta no melhor estado que já teve, né, de fechar essas trades. Mas justamente o mecanismo que a gente criou para a estratégia do trader tranquilão, de ter duas trades para cada par que a gente fosse abrir, era justamente para evitar isso. Porque a gente pode ver, por exemplo, o dólar ien, ele já... Essa que a gente abriu duas operações aqui, ó, e uma já pegou no take profit primeiro. E a gente está com duas posições justamente porque a gente quer conseguir que a segunda que ficou aberta ainda seja maior do que o stop loss, desculpa, o take profit da primeira. Se a gente for ver aqui, se eu tivesse logo movido o stop loss da que ficou aberta para cá, ela teria sido fechada, então foi bom a gente dar esse espaço. Mas a gente tem esse desafio, então, de conseguir um lucro maior do que a primeira, que ficou 2 para 1 se o preço continuar, mas também sem dar muito espaço para o preço ir contra a gente e a gente perder pelo menos 2 para 1 aqui, tá? Então é uma coisa que a gente tem que sempre se lembrar de deixar essas trades que estão correndo aumentarem, para a gente ter fenômenos igual a gente teve lá na primeira temporada do preço subir bastante, da nossa conta subir bastante, tá certo? Então, por mais que com esses lucros seja difícil ficar tranquilão, a gente ficar pensando em já fechar para poder realmente transformar em lucro real esse lucro que está flutuante, é importante ter calma, talvez tanto quanto é importante fechar a trade, gerenciar as trades negativas para não deixar elas tirarem muito do nosso capital, também é importante saber gerenciar as trades positivas. Dito isso tudo, vou fazer a análise dos nossos pares, como a gente sempre faz, dos nossos ativos, né? Estamos começando mais uma semana, que domingo, 19 de julho, aqui no Brasil, lá na Austrália, já é segunda-feira, na Austrália, no Japão, né? Na Ásia, de um modo geral. Então, vou fazer uma análise nesse aspecto, tá? Primeiro, euro-dólar aqui, nós temos essa trade que a gente abriu. Falei um pouquinho desse par na semana passada também. E a gente vê, ó, ele foi aberto aqui, já tem uns bons dias, já tem mais de um mês que a gente está com essa trade aberta. Chegou aí um pouquinho negativo e na semana passada teve um bom movimento, tá? Na sexta-feira, o dólar deu uma valorizada, especialmente porque se a gente ver aqui, olhar no calendário econômico, olha só, a gente pode ver... Eu vou ter que mudar a data aqui, porque senão ele vai pegar só essa semana que está começando. Eu vou colocar do dia... Aqui, ó, 6 de julho até 8 de julho, tá bom. Porque, olha só, na sexta-feira teve um non-farms payroll e foi melhor do que o esperado. Criou-se 222 mil empregos nos Estados Unidos no último mês, contra a expectativa que era de 179, e no mês anterior havia sido 152. Então foi um número bom para o dólar, e com isso o dólar deu uma valorizada, especialmente em frente ao ien, tá? E em relação ao euro, ou seja, o euro caiu um pouquinho, mas não foi um movimento tão forte, se não me engano, esse movimento de 0,2% aqui. E eu acredito que o euro ainda vai continuar esse movimento de alta aqui. Teve aquela questão que eu mostrei aqui no semanal, como que o euro está num nível importantíssimo, né? Aqui foi resistência, essa linha horizontal que é uma resistência forte, mas que o preço está lá. E nós vamos ver o que ele vai fazer. Vamos deixar nossas operações abertas. Nessa trade aqui nós estamos com 155 pips de lucro. E vamos deixar. Ainda tem duas trades abertas. E para essa semana... ainda não tem motivo para achar que o euro vai se enfraquecer. Aqui ainda está tudo tendendo pro euro, para essa tendência de alta. A gente vê a média de 20 aqui no diário, claramente. Então ainda não tem motivo para nem pensar em sair dessa trade, tá? Vamos deixar rolar.
Mudei para o Hakanashi aqui, a gente vê que agora acabou de abrir outra vela verdinha aqui. Próximo par é o dólar ien. O dólar ien é um que está naquela situação que eu falei, que a gente já teve um take profit. E olha só, e o preço está voltando para um nível importante aqui também, que funcionou de resistência aqui, funcionou de resistência aqui, tá? Então, a gente tem que ficar atento para ver se esse preço não reverte nessa resistência, mas até então está bem saudável. Até hoje aqui ele já abriu com o dólar subindo mais um pouquinho em relação ao ien, tá? Vamos deixar rolar. Também está aqui uma tendência de alta do dólar em relação ao ien quase clara aqui. Vou mover o nosso stop loss agora aqui, já deixando aqui na mínima desse dia que teve esse forte movimento. Então o preço, para ele poder pegar o nosso stop loss nesse exato momento, ele tem que andar aqui lá, ó, uns mais de 100 pips, tá? E vamos deixar essa trade rolar naquela linha, ó. Aqui foi onde é que fechou o nosso take profit de 2 para 1. Então daqui para cima é acima de 2 para 1 de retorno. 2 para 1 é o que? 2 vezes o que a gente arriscou nessa operação, né? Se a gente teve aqui, ó, um retorno nesse aqui, ó, de 240 pips, a gente entrou com 120 pips aqui de stop loss e já tivemos 2 para 1 e vamos deixar rolar, tá? No gráfico semanal aqui também tem espaço para o dólar crescer, pelo menos até chegar nessa trend line de baixa aqui. Então talvez a gente possa pensar em fechar se o preço chegar aqui ou quando ele chegar, tá? Mas por enquanto vamos deixar aberta, vamos ver se ele rompe essa resistência. Talvez ele faça um movimento aqui de respeitar um pouquinho esse topinho aqui, descer e subir, mas enquanto, especialmente no diário, ele estiver acima da nossa média de 20, nós estamos dispostos a deixar esse preço rolar. Ao nosso favor, né? Próximo par aqui é o Euro-Yen, que está com situação também de já bateu a gente vê aqui que fechou no nosso take profit lá também, ó, 266 pips, que é exatamente nesse ponto aqui. Também de 2 para 1 e o preço já se movimentou bastante. Nesse caso aqui, eu já movi o stop loss, ele já está no 2 para 1, então o mínimo que essa trade aqui vai nos dar de retorno também é o 2 para 1. Ok? E já posso até mover mais um pouquinho. É complicado que o preço vai afastando muito da média de 20, sendo que a gente sabe que ele pode vir, retestar e continuar subindo, mas a gente não vai querer pagar para ver se isso acontecer. Então eu vou mover o stop loss mais um pouquinho aqui para baixo dessas duas mínimas aqui, porque quando o preço chegar aqui, ó, ele provavelmente já vai, se ele chegar aqui, ele vai romper a média de 20, que ele ainda tem alguns dias para ele chegar aqui, mesmo que ele devolva todos os ganhos do último dia, digamos assim, ele ainda vai estar acima do nosso stop loss e acima da média de 20, tá? Então nesse aqui nós estamos garantindo 340 pips de lucro. Beleza? Próximo par aqui que a gente negocia, que está na nossa estratégia, é o dólar australiano. O dólar australiano foi interessante porque na sexta-feira, mesmo com dado positivo do dólar americano, o dólar australiano conseguiu mostrar alguma força. Se a gente ver aqui no Hakanashi, ainda está tudo vermelhinho, mas a gente vê que o preço está respeitando a média de 20, né? Então a gente pode talvez procurar entrar aqui de novo depois que a gente tiver duas velinhas Hakanashi, né? Teve gente que entrou aqui, até que deixou comentar, vou tentar esse do australiano, mesmo não tentando, então já teve um movimento de lucro aí. Nós não entramos especialmente porque a gente já estava muito exposto, né? Mas esse par, então, é aguardar um pouco aqui pra gente, ver o que vai acontecer, se ele vai realmente respeitar a média de 20, ou se ele vai começar a formar uma tendência de baixa. Eu comentei que eu acho que esse par gosta muito do nível do 75 aqui, então eu acho difícil dele movimentar muito agora por enquanto. Nosso próximo ativo aqui é o ouro. O ouro sim se desvalorizou bastante com essa valorização do dólar, né? Porque aqui é o ouro dólar, o ativo. Foi quase 1% de queda aí na sexta-feira, fazendo com que a gente fique com ele aí aqui com 38 dólares também de lucro, tá? Nosso stop loss aqui ainda tá
com risco. Eu vou mover aqui para a gente praticamente tirar o risco dessa operação. Vou deixar nosso stop loss aqui, ó, acima desses topinhos aqui. Eu falei que hoje a gente podia ver o preço retestar e tal. Ele veio retestou um pouquinho, não chegou a tocar na trade line e foi rejeitado. Então aqui está um bom lugar para a gente deixar nosso stop loss. Daqui a pouco a média de 20 está chegando lá. E o ouro está com bastante pressão de venda também. Tem gente comentando até que pelo Bitcoin, o Bitcoin está pressionando um pouco o ouro, né? Muitas vezes pessoas que comprariam ouro hoje estão comprando Bitcoin para diversificar seus portfólios, enfim. Vou colocar no semanal aqui para a gente ver o ouro. Olha só como é que ele rompeu essa trendline de alta, mostrando uma possível reversão. Então também chegou aqui num nível de suporte importante, que a gente fica meio assim, será que deixa aberto e tal, mas nós vamos deixar seguir na estratégia. E tem essa outra trendline aqui que o preço pode vir buscar, tá? No diário aqui a gente vê, se a gente colocar no Hakanashi, que ainda está tudo vermelhinho, pela estratégia não tem nenhum motivo para fechar, tá? E vamos ver aí, o ouro, como eu falei, está pressionado, vamos ver o que acontece. Pode reverter? Pode, mas nesse momento tá numa tendência de baixa, o que é bom para nós, que nós estamos vendido, tá certo? Vamos ver aqui, ó, essa semana o que tem de anúncio importante, só para finalizar. Aqui, ó, na segunda, na terça tem uma questão de emprego aqui também, mas não costuma impactar tanto. Já na quarta-feira nós temos um testemunho da Yellen, né, que é do Banco Central americano. Ela vai falar sobre o Economic Outlook, só o panorama econômico, vai falar no Comitê Econômico lá em Washington, né, na capital. Enfim, na quarta-feira tem isso aí. Na quinta já tem aqui também mais discurso da Yellen, mais testemunho dela, e também tem esse PPI, que é o índice de preço, né, que é já ligado à inflação aqui, no caso, tá? Producer Price Index. E já na sexta-feira nós temos aqui a taxa de juros efetivamente. Então tem algumas atividades aí essa semana que podem mexer o calendário, a maioria delas associada ao dólar, tá? Nesses pares que a gente negocia. Não tem nada do ien, nada do euro, nem do ouro especificamente, né? Então é isso aí. Espero que você se programe para essa semana. Continue acompanhando o Trader Tranquilão. Como eu falei, estamos aqui com recordes históricos. Se a gente fechasse agora todas essas trades, a gente estaria com 14% aqui de retorno, um retorno fenomenal para essa estratégia, tá? E vamos ver o que rola. Vamos continuar acompanhando, ver se o dólar continua se favorecendo em relação ao ien e o euro se favorecendo em relação ao dólar e ao ien, né? Que é o movimento que aconteceu semana passada e foi bom para nós. Tá certo? Obrigado por assistir mais esse vídeo. Um abraço para você e até o próximo.